Salmo de Davi. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confia no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe fartará de cereais e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A qualquer hora, a qualquer momento que vai ser ouvido esse capítulo de hoje, que seja somente para engrandecer o nosso Deus. Estamos no nosso 40º dia. Meu Deus, tu és glorioso. O nosso 40º dia do livro Uma Vida com Propósito, ele traz o próprio título: Vivendo com Propósitos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Atos 13, 36 diz: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Tem algum valor? A terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos de Deus que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia do seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo. E disse em João 13, 17: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com a sua vida, mas os propósitos de Deus são os 5 fundamentais. São os 5 fundamentais
e você precisa fazê-los. Infelizmente, é fácil se distrair e se esquecer do mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósito para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósito para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósito não é uma lista de objetos. Os objetos são temporários. Os propósitos são eternos. Salmo 33:11 diz assim: o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que aponta o rumo da sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que a sua vida deve seguir. Provérbios 4:26 diz assim: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. A declaração de propósito para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, com a vida e com o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Provérbios 17:24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Filipenses 1:10, Paulo disse aos crentes de Filipos, quero que vocês compreendam o que realmente importa. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas seu propósito jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa a sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósito. Não tente completá-la de uma só vez. E não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na preparação, na fase de sua preparação. As 5 grandes questões da vida, que é: o que será o centro da minha vida? Primeiro, essa é a questão da adoração. Para que você viverá? Em torno do que você construirá a sua vida? Você pode edificar sua vida em torno de carreira, da família, de um esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão
ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal da tua vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-los a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. Segundo as Crônicas 14:4, o rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem ao Eterno. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida, isto será o nosso Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, Ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo disse em Efésios 3:17, oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Como saber quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro da sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz da advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. Em Filipenses 4:7 diz assim: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Segundo, qual será a marca distintiva? Qual será a marca distintiva da minha vida? Esta é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22 e 23, ou com as bem-aventuranças, que se encontra em Mateus 5:3 ao 12. Em 2 Pedro 1:5, ele disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam. Portanto, não perca tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina, vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Não desanime. Não desista quando tropeçar. É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu esse conselho a Timóteo em 4:16, parte B. Cuide muito bem do seu caráter e de seu ensino. Não se deixe distrair. Não se deixe distrair. Simplesmente persista. Terceiro, qual será a contribuição da minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo?
conhecendo sua combinação, a formação espiritual, opção do coração, recursos pessoais, modo de ser e área de experiência, a sua forma. Que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo no qual possa servir com a sua formação? Paulo destaca em 2 Coríntios 9:12 dois benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isto que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora vocês tenham sido formados para servir as outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todos. Enquanto esteve entre os homens, você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem desejo mais ajudar? Jesus disse em João 15:16, parte B: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós gera diferentes frutos. Quarto, qual será a mensagem da minha vida? Essa é a questão da sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósito. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seus testemunhos e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu para compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhes designar um grupo especial, a qual você deverá dedicar para levar a Cristo. Não deixe de pôr isso em sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhe reservou. Você pode incluir em sua declaração a declaração de Josué, que se encontra em Josué 24:15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que a nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses 1:24: certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo.
Quinto, qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão da comunhão. Como você vai demonstrar seu compromisso com os outros irmãos e a sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com os outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns aos outros? A que igreja local você irá se filiar como membros ativos? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. Em Efésios 5:25 diz assim: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando o seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a estas questões, inclua uma passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitas nesse livro. Pode levar semanas ou meses para que a sua declaração de propósito chegue à forma definitiva. Ore a respeito dela. Converse com amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar ao texto final. Mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre a sua vocação. Além de uma declaração de propósito detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação ou um slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você. Desta forma, você poderá recordá-los diariamente. Salomão aconselha em Provérbios 22:18 assim: será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará pronto para repeti-las. Eis alguns exemplos. Primeiro, meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com a minha forma, ter comunhão com a sua família, desenvolver um caráter com ele e cumprir minha missão no mundo, para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo do seu caráter, um ministro da sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador da sua glória. O meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. O meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo, minha família e a igreja. Meu ministério é traço. Minha missão é traço. Meu motivo é a glória de Deus.
Você talvez se pergunte: e quanto à vontade de Deus para meu emprego, meu casamento, onde vou viver? Devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias. E é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe ou com quem venha se casar. Essas decisões devem apoiar seus propósitos. Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, não em seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, alguém sugeriu que a declaração de propósito se fundamentasse no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você em seu funeral. Imagine o elogio perfeito e então construa a declaração com base nele. Francamente, é uma péssima ideia. No final da vida, não terá nenhuma importância o que disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2:4, parte B: nosso propósito é agradar a Deus, não às pessoas. Um dia, Deus irá analisar nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu seu caráter? Você dedicou sua vida a servir aos outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Deus lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes, como disse Paulo em 2 Coríntios 10:13. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13:36 alterou para sempre o rumo da minha vida. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas como ferro em brasa. Palavras que deixaram uma impressão indelegável em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi porque Deus chamou Davi de homem segundo ao meu coração. Atos 13:22. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que possam dizer o mesmo de você. Por isso, escrevi esse livro para você. Esta frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus. A maneira contemporânea e atual em sua geração
à maneira contemporânea e atual em sua geração. Uma vida com propósito trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nessa geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, em 4:14, Deus criou você para um momento como este. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz em 2 Crônica 16:9: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração estejam completamente comprometido com Ele. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? 1 Coríntios 9:16 diz: Paulo teve uma vida dirigida por propósito. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse em Filipenses 1:21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele cumpriria os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Um dia, a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, que durará para sempre. 2 Coríntios 4:17 diz: pois o nosso sofrimento leves e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Imagine como será nesse dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Junto diremos: digno, Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas. Tudo foi criado por tua vontade. Apocalipse 4:11. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para o propósito dele eternamente. Pensando sobre o meu propósito de vida no dia 40, o tema para reflexão é: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. O versículo para memorizar é: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13:36. A pergunta para meditar é: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Que perguntas! São 5. 5 perguntas. Você pode hoje começar a escrever os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Vou te dizer, não é fácil. Muitas vezes não vemos fruto. Muitas vezes o sentimento de solidão é como se fosse um concreto, uma parede. Mas é nessas horas que sentimos o agir de Deus nas nossas vidas. Muitos me perguntam:
Qual é o sentido da sua vida? Muitos olham e só vê a casca. Mas eu te digo e te afirmo com certeza, Deus, Ele te vê o íntimo, o profundo. E Ele nos edifica com a sua palavra, a palavra viva do Senhor Jesus, o seu caráter. Que o Espírito Santo de Deus continue falando com vocês nesse dia, nessa tarde, nessa noite, e que as palavras do Senhor não voltem para mim vazia, mas que ela cumpra o propósito de Deus na vida de vocês e na minha vida através de vocês. Amém? Fica. Até uma próxima.